Turn to page 394. E aí, gente, o tutorial dessa semana é do personagem Severus Snape de Harry Potter. Você vai começar passando esse primer da Maybelline na cara porque vai hidratar, vai proteger sua pele da maquiagem e vai fazer ela durar mais tempo. Em seguida, eu vou passar essa base da MAC na cor NC25. É importante que quando vocês comprem a base, seja da MAC, seja de outra marca, tenha esse C ou NC pelo menos, porque o C é de Cool, que são as bases que tem meio que um rosa nela, e não as amareladas. As amareladas mais alaranjadas tem um W de Warm. O N é de Neutral, então NC ainda é meio rosado. Essas bases mais rosadas dão a impressão de que você está em um clima mais frio, mas não necessariamente, porque tem gente que independente do clima tem a pele mais rosada, mais amarelada, mais neutra. Mas no caso de Snape, é interessante que seja mais rosada do que amarelada. O corretivo que eu estou usando é da Maybelline, da linha Fit Me, na cor Sand, que é o número 20. E eu vou espalhar ele usando essa esponjinha da MAC. Agora eu vou selar isso tudo com esse pó translúcido da MAC, porque quando eu começar a colocar todos os contornos em cima, eu vou ficar fazendo muita pressão na pele e isso talvez tire ou afaste do lugar a base que eu coloquei antes, então é bom selar. Para os contornos eu vou usar o Contour Cream Kit da Anastasia Beverly Hills na cor Light. E basicamente eu vou estar tentando pintar na minha cara as características do rosto dele. O queixo do Snape é bem reto embaixo, ele é bem quadrado, e o meu formato do rosto é meio que pontudo, então eu vou usar esse marrom escuro para tentar criar a forma do queixo dele. Eu vou primeiro que diminuir um pouco o meu, mais um pouquinho, ou seja, o marrom que normalmente eu colocaria só embaixo do queixo, eu estou colocando um pouquinho em cima do queixo para diminuir, e estou fazendo essa curva para deixar ele mais quadrado. Também vou colocar um pouco de sombra nessa parte embaixo da boca e as outras linhas de expressão. Agora com um pincel mais fino eu vou reforçar esse relevo. E também vou reforçar o relevo usando uma cor mais clara do outro lado. Agora eu vou começar a dar o formato do nariz dele, que é meio quebrado. Vou começar aplicando esse marrom médio com um pincel um pouco mais grosso e depois reforçar usando um marrom mais escuro com um pincel mais fino. É importante que você puxe essa sombra do nariz até o início das sobrancelhas. Eu estou puxando um pouquinho mais para o centro da minha cabeça, porque as sobrancelhas do Snape são um pouco mais juntas do que as minhas. Então, como eu ainda vou pintar as sobrancelhas dele, eu já estou puxando a sombra para o lugar que elas vão estar. Deu uma iluminada no meio do nariz.
Eu passei esse marrom no meio da testa para criar essa curva que ele tem na testa e usando iluminação bem no meio da testa em cima e em cima das sobrancelhas também vai reforçar essa curva. Com um pincel bem fino e o marrom, você tira o excesso da sua mão e faz listas horizontais para criar algumas rugas. E usando a esponja você também apaga as que ficarem muito evidentes. Agora eu vou adicionar um pouco de luz do lado do contorno que eu fiz antes no queixo. Dos lados do sombreamento. Agora com esse delineador em gel eu vou fazer os detalhes mais finos e escuros. Tirando o excesso eu também estou fazendo essas partes. Sempre que você colocar e ficar forte demais, você dá uma batidinha com o dedo com a esponja para tirar o excesso. Usando esse quadro de sombras da Maybelline, na cor Line, que é a mais escura, mas não chega a ser um preto, é meio que um marrom praticamente cinza, completamente saturado. Eu vou preencher um pouco minhas sobrancelhas, eu vou preencher um pouco mais a parte interna delas, deixando elas mais próximas umas das outras, e preencher elas na parte de baixo, porque a sobrancelha do Snape é um pouco mais baixa que a minha. E ao mesmo tempo eu vou assanhando minha sobrancelha, porque a dele também é meio assanhada. Com a cor clara do kit de contorno eu vou apagar um pouco o final da minha sobrancelha, porque a do Snape é bem apagada no fim. E adicionar um pouco mais de dimensão nessa parte de cima dos olhos. Agora eu vou reforçar ainda mais esse formato do queixo. Vocês podem ver que fica bem estranho visto assim, porque não é o formato normal do meu rosto. Mas quando eu baixo a cabeça fica tudo normal de novo. Usando de novo a iluminação do kit de contorno, vou redesenhar o formato da minha boca, deixando ela um pouco mais reta, angular, menos curva, e acabando um pouquinho antes de onde a minha normalmente acaba, nos lábios superiores. Com sombra de olho preto, eu fiz meio que o início dos cabelos, para deixar a peruca um pouquinho mais realista, e com um delineador líquido eu estou desenhando alguns fios. Estou reforçando mais algumas sombras. Agora eu vou selar tudo com um pó translúcido, que vai segurar tudo no lugar. É muito importante que você use pó por cima de produto cremoso. Além de que vai deixar mais natural, vai ficar um negócio menos maquiagem e parecer mais que é o formato do rosto da pessoa. Você vê que tem alguma parte que ainda precisa de um pouco mais de sombra ou iluminação, você pode fazer e selar com pó translúcido de novo. E agora é só colocar a peruca.
Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever, deixem sugestões para os próximos vídeos nos comentários e até a próxima quinta.